Olá pessoal, meu nome é Marcos Autori e eu apresento a série Química Essencial. No vídeo de hoje, a gente vai resolver a questão número 80 da primeira fase da FUVEST de 2023. Vamos ver a questão. O processo de transporte de oxigênio para a respiração pode ser entendido como um processo de equilíbrio químico entre a hemoglobina e o oxigênio. A hemoglobina, Hb, é uma proteína do sangue responsável pelo transporte de oxigênio, que também pode existir na forma protonada, como HbH+. Dependendo da concentração de CO2, podem ocorrer a alcalose ou acidose respiratória. A ligação do oxigênio com a HbH+, gera a forma oxigenada HbO2, como pode ser representado pela equação química simplificada. HbH+, mais oxigênio gasoso, em equilíbrio com HbO2 mais H+. O dióxido de carbono liberado na respiração pode alterar esse equilíbrio devido à formação de ácido carbônico, representado pela equação. Então, nesse caso, o CO2 reage com água, em equilíbrio aqui, com H+, e HCO3-, que é o bicarbonato. Então, pessoal, para a gente resolver essa questão, vai ser necessário trabalhar estas duas equações de equilíbrio químico, A primeira alternativa, é a seguinte: com base nessas informações, é correto afirmar: nos pulmões, onde a concentração de oxigênio é mais elevada, a forma de hemoglobina favorecida é a protonada. Então, a gente vai precisar aqui da equação de equilíbrio da forma protonada. Então, pessoal, para trabalhar equilíbrio químico, deslocamento de equilíbrio químico, é necessário lembrar o seguinte princípio. Se, por exemplo, um reagente aqui, uma substância, aumenta desse lado, pelo princípio do deslocamento de equilíbrio, o equilíbrio vai se deslocar no sentido de... aumentou aqui, vai se deslocar no sentido de diminuir essa concentração, para compensar esse aumento. Então, aumentou aqui e desloca para cá. Por outro lado, se ocorrer uma diminuição nesse lado aqui, o que vai acontecer? O equilíbrio vai se deslocar para cá também, para compensar essa diminuição. Diminuiu para cá, deslocou para cá. Ou, por outro lado, aumentou aqui, deslocou para cá. Então, esse é o princípio do deslocamento. Então, o que ele está falando aqui na alternativa A? Nos pulmões, onde a concentração de oxigênio é mais elevada, então vou colocar uma setinha para cima, a forma de hemoglobina favorecida é a protonada. Ora, se aumentou aqui, deslocou para a direita. Então, nesse caso, se deslocou para a direita, quer dizer que esta concentração aqui diminuiu e esta aqui aumentou. Portanto, a forma favorecida não é a protonada. A forma favorecida é a forma oxigenada. A questão está incorreta. Vamos para a alternativa B. Nos tecidos humanos, onde é consumido O2 pelo metabolismo, a forma de hemoglobina favorecida é a HbO2. Vamos analisar aqui. Hb onde é consumido oxigênio. Então, vamos colocar a setinha para baixo, certo? Consumido oxigênio. Então, o que acontece? Desloca para cá, para compensar essa diminuição. Portanto, nesse caso, se desloca para cá, diminui HbO2 e aumenta Hb+. Então, nesse caso, a forma HbO2 não é favorecida, ela é diminuída. Então, a alternativa está errada. A alternativa C é a seguinte: quando uma pessoa expira mais depressa que o normal, a concentração de dióxido de carbono no seu sangue diminui. E nessas situações, a forma de hemoglobina favorecida é a forma protonada. Agora, pessoal, para a gente resolver essa aí, vai ser necessário usar as duas equações. Vamos fazer um acoplamento. Primeiro, a questão do CO2. Então, a concentração do CO2 diminui, quer dizer que desloca para cá para compensar, não é isso? Então, consequentemente, H+ diminui. Agora, vamos colocar essa diminuição do H+ na segunda equação. Se tem uma diminuição de H+, quer dizer que desloca para a direita para compensar essa diminuição. Portanto,
aumenta HbO2, diminui Hb+. Então, a forma protonada ela não é favorecida, ela é diminuída. Então, novamente, alternativa errada. Próxima, alternativa D. Nos tecidos humanos, onde é liberado o dióxido de carbono, produzido pelo metabolismo, a forma de hemoglobina favorecida é a forma protonada. Vamos ver. Então, nesse caso, setinha para cima no CO2. Portanto, setinha para a direita no deslocamento. Desloca para cá, porque aqui aumentou, então vai para cá para diminuir. Então, nesse caso, o que acontece? H+ aumenta. Então, vamos colocar H+ aumenta aqui embaixo. Colocamos H+ aumenta aqui. Portanto, nesse caso, desloca para cá, para compensar esse aumento, desloca para o outro lado. Portanto, aumenta Hb, H+, diminui HbO2. Então, realmente, a forma protonada é a favorecida. Então, vamos deixar marcado aqui essa alternativa D. Vamos ver a próxima só para a gente finalizar a análise aqui. Nos tecidos humanos, onde é liberado o dióxido de carbono produzido pelo metabolismo, a forma de hemoglobina favorecida é HbO2. Então, novamente, aumenta CO2, desloca para lá, portanto, aumenta H+. Aumenta H+, desloca para o outro lado, aumenta Hb, H+. Então, na verdade, a gente tinha feito exatamente a mesma análise na anterior, né? Chegou à conclusão que não é o HbO2 que aumenta, e sim o Hb, H+. Então, na verdade, se a gente percebesse que é a mesma análise, nem precisaria fazer. Mas estamos aqui, já fizemos, voltamos para a alternativa B, eliminando essa aí. É a alternativa D de dado, né? E é essa aí mesmo. Então, pessoal, se gostaram da resolução, se gostaram do vídeo, por favor, dê um like para ajudar. Então, realmente a alternativa D. Se quiserem saber mais sobre equilíbrio químico, assistam a playlist do meu canal. Bons estudos para vocês. Até breve.